Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui no nosso canal, na nossa plataforma. Não sei aonde você vai assistir esse conteúdo, mas se ele chegou até você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós temos um conteúdo um pouco mais reflexivo, um pouco mais específico também, sobre mensuração de resultados. A ideia que eu quero transmitir, a ideia que eu quero explorar aqui com vocês é o seguinte: aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Essa frase é um pouco mais profunda do que parece em um primeiro olhar, e a ideia é a gente se aprofundar um pouco nisso. Como assim? O que pode ser medido pode ser melhorado? Eu anotei alguns pontos aqui para a gente conversar, e o fato é que alguns projetos, alguns objetivos que nós temos na vida são um pouco mais abstratos, são um pouco mais complexos. Para você alcançar eles, é importante que você tenha essa mentalidade. É importante que você desenvolva isso que nós vamos ver nessa aula. Exemplo, se você quer ser bom em algum esporte, por exemplo, se você quer alcançar um nível de profissional em algum esporte, como futebol, por exemplo, é importante que você entenda isso. Se você entende isso, o teu nível de clareza, o teu nível de entrega vai ser muito diferente. Outro exemplo, se você tem uma empresa e você quer que essa empresa cresça como todo bom empreendedor que está sempre buscando crescimento, você sabe que essa empresa, uma empresa, qualquer empresa, é composta por muitas engrenagens, por muitas alavancas que você pode alterar, que você pode otimizar a fim de promover um crescimento, certo? Como é que você vai saber qual é a engrenagem, qual é a alavanca que você deve alterar, se você não entende qual é o gargalo da empresa? Ou ainda, se você de fato otimizar alguma coisa, como você vai saber se aquilo de fato contribuiu ou não para o crescimento da empresa? Aumentou a receita, diminuiu a receita, aumentou o custo, reduziu? Claro, são métricas mais simples, mais fáceis de visualizar, sem precisar de tanta parametrização, digamos assim. Mas existe um nível de complexidade muito alto que você consegue acessar e consegue navegar muito bem na medida que você entende o poder da mensuração, o poder de você ter uma mente que consiga visualizar isso, consiga mensurar essas alavancas, esses indicadores, para saber exatamente em qual mexer e se você mexer, qual foi o efeito disso. O conteúdo que a gente vai ver hoje é sobre isso. Como que você consegue ter esse tipo de mentalidade? Porque tudo começa na mentalidade. Para você de fato entender como aplicar isso, o que mexer, por que é importante mexer em determinada coisa. Bom, vou colocar na tela um pouco do que a gente vai ver hoje. Tenho aqui também alguns pontos para compartilhar com você. Mas esse aqui é um pouco do resumo. Como isso te ajuda, um pouco do que a gente já falou, problemas da não mensuração e como você mensura de fato objetivos mais abstratos, ok? Então, a importância disso, a importância de você entender esse conceito é você ganhar clareza sobre o que precisa ser melhorado, como isso deve ser melhorado e como fazer isso de uma forma estruturada. Como que você pode ser intencional naquilo que você faz, em tudo. Eu não sei qual é o seu objetivo, se ele está relacionado com algum esporte ou com o empreendedorismo, ou até mesmo se você está dentro de uma companhia hoje. Independente de qual é o seu contexto, entender isso que a gente vai ver hoje vai te ajudar. Vai te ajudar a ser mais intencional.
sobre aquilo que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu ofício. Ok? Então veja bem, quais são os problemas que a gente tem quando a gente não consegue mensurar isso. São 3 problemas principais. Primeiro deles, inércia. Você já deve ter passado por algum momento onde você não tinha muita clareza sobre o que fazer e aquilo te tomou tempo, certo? Praticamente todo mundo, em algum momento, tem isso. Ou quando vai iniciar um projeto e existe aquela animação inicial, existe aquela motivação inicial, porém a pessoa não sabe por onde começar. Ela não tem clareza do que é mais importante naquele estágio inicial e ela não consegue sair da inércia para começar a testar, para começar a fazer iterações a fim de tracionar o projeto dela. Isso é muito comum. É muito comum ver pessoas com muitas ideias incríveis, porém elas não conseguem dar sequência naquilo. Elas ficam na inércia, elas não conseguem sair da inércia. Por quê? Por falta de clareza sobre qual é o próximo passo, qual é o primeiro passo. O que eu preciso fazer nesse estágio, nesse momento, de acordo com esse objetivo. O segundo ponto é a perda de foco. Às vezes até a pessoa consegue dar início no projeto, porém pode chegar em algum momento onde ela não consiga, onde ela chega no momento onde ela perde o foco. Porque o nível de complexidade é tão alto, tem tantas coisas ali para fazer, e ela se perde. Ela dilui a sua atenção em várias coisas. E muitas dessas coisas não são prioridades, não são importantes, às vezes até é totalmente desnecessário. Por quê? Porque ela não tem clareza sobre o ponto-chave de um estágio de um determinado projeto. Ela está fundando uma empresa, por exemplo, e ela não sabe qual é o gargalo principal da empresa naquele momento, naquela fase. E aí ela perde o foco, traz morosidade. Esse é outro problema que eu vejo quando a gente não consegue mensurar as coisas que nós estamos fazendo. Quando nós andamos muito livres, nesse sentido de sem muito objetivo, sem um foco, sem um objetivo específico. E o terceiro ponto é a estagnação. Ele pode estar ligado com o ponto anterior ou não. A pessoa ela pode estar fazendo coisas que não são necessárias, que não geram progressos reais, ou elas podem ficar totalmente estagnadas sem fazer nada porque não sabem qual é o próximo passo. Elas ficam paralisadas sem saber o que fazer para avançar. Isso também é comum. Você entende que na medida que você tem clareza sobre o que fazer, você resolve esses pontos? A clareza do que fazer vem desse tipo de mentalidade. Então você sabe qual é o primeiro passo, você sabe quais são os pontos mais importantes naquele momento, quais são as prioridades, você tem uma hierarquia de prioridades muito clara na sua cabeça. E dessa forma você consegue fazer uma coisa por vez e você avança, você não fica estagnado. Tudo isso é fruto de uma clareza. E essa é a solução. Ter uma mente que mensura. Por isso que a gente diz aqui que aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Se você tem parâmetros bem estabelecidos que viabilizam clareza e, por consequência, a geração de hipóteses mais precisas, você consegue estimular as alavancas e impulsionar o seu projeto, uma determinada ação que você está fazendo, um determinado plano.
E essa é a ideia principal desse conteúdo. O que pode ser medido pode ser melhorado. Ok, e como que eu faço isso na prática? Como que eu implemento isso na minha vida? Vamos ver agora na prática como que você pode implementar esse tipo de conceito na sua vida. Veja isso. Basicamente, quando você tem um objetivo, o que você pode pensar? Como que você pode pensar? Você pode fazer uma engenharia reversa. O que é isso? No contexto de trabalho, que é onde eu aplico mais esse tipo de conceito, aplico em várias coisas na minha vida, né? Na minha vida mais relacionada a esportes, mas principalmente no trabalho. Sempre que eu estou começando algum projeto, a primeira coisa que eu faço é me perguntar isso: qual é o objetivo final? Qual é o endgame? Nós chamamos aqui de endgame. É o objetivo final. É vender mais? É aumentar o número de vendas no trimestre? Qual é o objetivo? O que eu quero com aquilo que eu estou me propondo a fazer? Então, às vezes, as pessoas vêm com um plano. Não, vamos fazer isso e aquilo. Ok, mas qual é o objetivo final? Qual é a nossa expectativa final? O que nós queremos no final de tudo isso? Quando tudo for executado, que tipo de resultado nós queremos ter? Essa é a primeira pergunta. Então, na medida que você faz isso, e a gente pode usar esse exemplo, você começa a definir. Eu quero vender mais. Vender mais quanto? Tem histórico? Você pode especificar, como essa linha de baixo. Eu quero aumentar 33% das vendas no trimestre. Ou seja, eu quero fazer 100 vendas a mais no trimestre. Exemplo, tá? Digamos que 33% representa mais 100 vendas no trimestre. Esse é o objetivo final. E isso representa 33 vendas por mês dentro de um trimestre, ou 8 vendas por semana, ou 1,11 vendas por dia, ok? Ou seja, eu especifiquei aqui de uma forma muito mensurável qual é o objetivo final. Ok. Na medida que você tem isso, a gente vai para o próximo ponto. Qual é a próxima pergunta? Quais são as métricas? Quais são os KPIs que me ajudam a entender se eu estou avançando ou não para esse objetivo? Quais são as métricas de acompanhamento? Qual é a North Star? O que é a North Star? É a estrela do norte. É aquela estrela que pode nos guiar ao longo do caminho na direção do nosso objetivo. Então você tem o endgame, você tem a North Star, a métrica de acompanhamento, a estrela do norte, que nos ajuda a nos guiarmos até lá. Então você pode ter aqui nesse exemplo algumas métricas, como eu coloquei aqui: leads por alcance, leads por venda, taxa de conversão. Então digamos que você fez um estudo nos seus resultados, no seu histórico, e você entendeu ali que você precisa de 100 leads para gerar uma venda. Ou seja, você tem uma taxa de conversão de 1%, ok? Digamos que você defina essas duas métricas como North Star. Quantidade de leads que você gera e a taxa de conversão desses leads. Então perceba que essas duas métricas são alavancas que você pode mexer para estimular o resultado. Você concorda comigo que se eu aumento o número de leads e mantenho a minha taxa de conversão, eu vou vender mais? Sim, correto? Eu tenho já uma máquina de vendas, ela gera tantos leads na média por trimestre, por mês. Tenho uma taxa de conversão a cada 100 leads que entra nessa máquina, uma pessoa compra. Então, se eu aumento o número de leads para receber a minha oferta, eu
aumenta o número de vendas, ok? Essa é uma alavanca. Você concorda comigo que se eu mantenho o número de leads, mas aumento a minha taxa de conversão, eu também aumento o número de vendas? Dos 100 leads que entraram no meu funil, e eu tenho uma taxa de conversão de não 1%, mas 1,5% ou 2%, você concorda que eu vou vender mais? Se for 2%, eu não vou converter uma pessoa, mas duas. Ou seja, são alavancas que nós podemos otimizar a fim de promover esse crescimento de 33% nas vendas do trimestre. Perceba como isso vai clarificando. E o que a gente faz com isso? Agora, chega num ponto onde você começa a entender que tipo de coisa você precisa fazer para alcançar esse resultado. Então veja, objetivo, realizar 400 vendas, ok? 300 vendas é a média padrão e a gente está almejando aqui gerar 100 vendas a mais nesse período. Esse é o objetivo. North Star, taxa de conversão e a quantidade de leads. Leads necessários para a taxa de conversão de 1%. Então, se você precisa gerar 400 vendas e você tem uma taxa de conversão de 1%, você precisa de quantos leads? 40 mil, ok? 40 mil leads entrando no funil, 1% disso é 400, ok? Se você aumenta essa taxa de conversão para 1,5%, você não precisa de 40 mil leads, você precisa de 26.800. Então, assim, eu consigo alcançar o meu objetivo aumentando o número de leads para 40 mil. Então, se eu gerava na média antes 30 mil, para gerar 300 vendas, eu posso investir mais em campanhas, eu posso executar estratégias diferentes para gerar um volume maior de leads. Então, se eu mantenho a minha oferta e mantenho a minha taxa de conversão e eu alcanço 40 mil pessoas, eu vou alcançar esse objetivo. Mas não é só isso que eu posso fazer. Nesse caso, eu posso buscar meios de melhorar a minha taxa de conversão, de passar de 1% para 1,5%. Nesse caso, eu precisaria de 26.800. Percebe? Então, o que a gente faz no final do dia? O que eu faço com isso no final do dia? Eu posso otimizar as campanhas de anúncio. Eu posso trazer criativos diferentes, o que vai me trazer um alcance maior, ou seja, mais leads. Eu posso fazer isso. Eu posso melhorar o copy, melhorar a carta de vendas, melhorar os argumentos, o discurso de vendas. Eu posso fazer isso para ter um alcance maior e uma taxa de conversão maior. Se você for mais persuasivo, trazer um produto, uma solução de uma forma mais persuasiva, você tem uma grande chance de aumentar a tua taxa de conversão. Se você trazer melhores argumentos, convencer melhor o seu cliente, você vende mais. Isso não é novidade para ninguém. Ou você pode inserir um bônus que você não oferecia antes. Pode ser que esse bônus traga uma taxa de conversão maior. Você pode fazer uma condição especial para um determinado período de tempo. Ou seja, nesse caso você ativa o gatilho da escassez e consegue ter uma taxa de conversão maior. Entende? Perceba que a partir do objetivo e das métricas de acompanhamento, eu entendo exatamente o que eu posso fazer para alcançar o meu objetivo. Esse é o poder de você ter esse tipo de mentalidade. Uma mentalidade que mensura os resultados. E aqui é importante você entender o conceito de Pareto. O que é o conceito de Pareto? Em resumo, trata-se da ideia de que 20% daquilo que você faz gera 80% do resultado. Então não é adicionar 1 milhão de coisas aqui. Foque
nas coisas que mais geram resultado. Nos 20% que mais geram resultado. E você consegue descobrir isso através de teste, através de dados históricos. Se você não tem isso, tá tudo bem, você vai desbravar, você vai testar coisas novas e você vai descobrindo aquilo que de fato gera mais resultado. Mas é importante você lembrar desse conceito. Foco. Menos é mais. Foca naquilo que realmente vai fazer diferença. Meu irmão, isso se aplica para tudo. Atuando dessa forma, você tem um objetivo claro, um objetivo mensurável, com tempo para isso acontecer. Você tem indicadores de sucesso que indicam se você está no caminho certo ou não. E se você não estiver, você vai saber e vai ter condições de criar, condições de ajustar a rota para continuar avançando na direção do seu objetivo. Você tem ações práticas para estimular essas alavancas. Percebe? Você tem tudo que precisa para alcançar o seu objetivo. E isso, como nós já falamos, serve para qualquer objetivo que você tenha em mente. Qualquer objetivo mesmo, desde os mais simples. Você pode usar esse tipo de mentalidade para lidar com vícios, para lidar com situações, com hábitos negativos, com hábitos ruins que você tem. Exemplo, quero reduzir o meu tempo de tela no Instagram, no celular de forma geral. Como que você usa essa mentalidade? O primeiro ponto é saber quanto você tem passado na frente do Instagram. O teu celular, o teu iPhone, o teu Samsung traz esse tipo de dado para você. Você consegue ver lá quantas horas, quantos minutos por dia você esteve rolando o seu Instagram. E o que você faz com isso se você quer diminuir esse tempo de tela? O que é nocivo? Se você não trabalha com isso e passa muito tempo ali, isso é nocivo, isso está capturando, isso está drenando o seu tempo, a sua vida. Você poderia estar fazendo coisas mais relevantes, você poderia estar estudando, você poderia estar se conectando, vivendo coisas novas, trabalhando. Então, é um vício hoje, e isso não é novidade para ninguém. Para muitas pessoas é um vício. Se você não trabalha diretamente com isso, e você passa muito tempo ali consumindo, só apenas consumindo conteúdo, saiba que isso é um vício, ok? Como que você pode tratar isso? Digamos que o teu tempo de tela é 4 horas por dia. Isso dá 240 minutos. Se você mensurar isso de forma semanal, isso dá mais de 1.680 minutos. Coloquei aqui pra gente pensar sobre isso. Dá mais de um dia inteiro. Então o primeiro ponto é entender quanto tempo você tem passado ali na frente do teu Instagram. Entendeu isso? Ok. Defina agora um limite. Qual é o alvo? Digamos que você quer reduzir esse tanto para 30 minutos por dia, no máximo. Então você tem um status atual e você tem um valor alvo. Um valor atual e um valor alvo. Sair de 4 horas por dia para 30 minutos por dia apenas. 30 minutos por dia é ok, pode ser saudável e tudo mais. O que você faz para isso? Que tipo de ação você pode fazer e implementar na prática para reduzir isso? Perceba que essa métrica ali vai ser sua métrica de acompanhamento. Quantidade de tempo por dia. Você pode definir momentos estratégicos na sua agenda para consumir esse aplicativo. Você pode definir ali, putz, vou ver 15 minutos durante o almoço e 15 minutos à noite depois do trabalho. Você pode definir isso na sua agenda. Você pode também
deixar o celular em outro cômodo enquanto você está trabalhando. Porque se você deixar ele perto, é muito provável que você não consiga resistir. Se você deixa, pior do que isso, se você deixa perto e com as notificações ligadas, você vai ficar sendo interrompido a cada instante, a cada mensagem no WhatsApp, a cada notificação no Instagram. Entende? Esse é o primeiro ponto. Desativa as notificações, coloca o modo foco, tira isso de perto de você, mantenha o foco naquilo que você precisa fazer no seu dia. Desconecta um pouco. Guarda o celular, tira ele do local de trabalho. Não leva ele para a cama quando você vai dormir. Deixa em outro cômodo, para você não ficar lá até tarde da noite consumindo conteúdo ao invés de dormir. Ou para você, quando acorda, não ficar mais 1 hora ali na cama consumindo conteúdo no Instagram. Deixa ele em outro cômodo para forçar isso, para forçar esse comportamento. Cama é lugar de dormir. A hora que você levanta, a hora que você acorda, você de fato levanta, não fica na cama, no conforto. Você pode também baixar um aplicativo que trava o seu Instagram. Eu tenho um chamado Opal. Você pode pesquisar por esse aplicativo e utilizar esse tipo de recurso para dificultar o acesso a esse comportamento. Qualquer pessoa que estuda um pouco sobre a construção de hábitos sabe que um dos pontos-chave para perpetuar um vício é a facilidade de acessar aquele comportamento. Se está muito acessível, é muito mais provável que aquilo vai continuar acontecendo, que aquilo vai ser perpetuado. Então você precisa colocar algumas barreiras que dificultem o acesso, que dificultem a emissão daquele comportamento. Esse aplicativo te ajuda nisso. É um aplicativo que vai bloquear o Instagram em determinado tempo que você configurar. Então eu recomendo muito que você use isso, ok? Para dificultar o acesso ao comportamento que você está querendo eliminar. Fazendo isso, tudo isso que eu falei e outras coisas que você pode fazer também, a chance é que você consiga otimizar isso, tirar esse vício. Então, para concluir, perceba que o que nós vimos aqui hoje pode ser resumido em três coisas, em 3 camadas. O seu objetivo, qual é o objetivo, qual é o seu endgame, qual é o propósito pelo qual você está sendo movido, quais são os indicadores do sucesso e quais são as ações e comportamentos que você precisa executar para alcançar aquele objetivo. Porque é isso que muda o jogo no final do dia. O que te faz avançar são os comportamentos. Se você selecionar de forma crítica e entender quais comportamentos você deve desempenhar, não tem como você não chegar no seu objetivo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, de persistência, de resiliência, e você vai alcançar o seu objetivo. Não tem como dar errado. Ok? E para definir esses comportamentos, essas ações, você precisa de clareza. Clareza sobre o que você quer, o seu objetivo, e quais indicadores indicam, quais são as métricas que indicam se você está avançando ou não na direção desse objetivo. Clareza, previsibilidade e execução, presteza para fazer as coisas. Por isso, aquilo que pode ser medido pode ser de fato melhorado, ok? Esse é o conteúdo que eu separei aqui hoje. Tenho certeza que se você chegou até aqui, isso vai agregar de alguma maneira na sua vida. E lembro também, aproveito para lembrar também, que nós temos aqui uma aula disponível sobre gestão por OKRs, o que está muito conectado com esse assunto. OKRs é um protocolo de gestão para empresas, para indivíduos, e eu mostrei essa metodologia, esse protocolo, em uma aula bem completa, onde a gente aplica muito do que a gente viu aqui. Existe muita sinergia entre os dois assuntos, e se você curtiu esse conteúdo, com certeza você vai gostar
desse conteúdo sobre OKRs, ok? Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê em uma próxima aula. Até mais.